boa dica, Jéssica. E agora a gente vai bater papo e entender sobre fisioterapia domiciliar. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o Wendel Santiago, que é fisioterapeuta. Tudo bem, Wendel? Boa tarde. Boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Prazer é meu, agradeço a oportunidade de poder falar hoje sobre a fisioterapia domiciliar, a área que mais gera postos de trabalho direto e indiretamente para o fisioterapeuta. E olha, muito importante a gente falar sobre isso também, porque a gente sabe que muitas pessoas que precisam da fisioterapia não podem ir até o local ou têm dificuldade nesse transporte de ir e vir. Por exemplo, quando o idoso precisa, de repente a família inteira vai ter que se preparar para poder levar esse idoso, que às vezes fica com um cuidador, com alguém da família. Estou pensando em idoso, mas poderia pensar em qualquer pessoa. E aí eu queria começar entendendo como é que funciona essa fisioterapia domiciliar. Dá para ter um atendimento semelhante ao que seria na clínica? Ok, eu vou começar um pouquinho falando sobre o home care especificamente. Home care hoje a gente tem duas divisões, tem a atenção domiciliar e a internação domiciliar. A atenção domiciliar é aquele paciente que é mais uma atenção pontual, é uma fisioterapia pontual, por exemplo, aquele paciente que teve uma queda, um idoso, por exemplo, teve uma fratura de fêmur, ele colocou uma prótese no quadril e aí ele vai fazer um atendimento pontual em casa, que é a atenção domiciliar. No caso dos idosos se repete muitas vezes, Exatamente. Né? E tem o caso da internação domiciliar, que são aqueles casos mais complexos, daqueles pacientes que saem da internação hospitalar, com uma complexidade maior e que ele necessita até mesmo de um aparato de oxigenoterapia em casa para ele fazer essa reabilitação ou que seja uma melhora de qualidade de vida. Dá para levar isso para dentro da casa da pessoa? Dentro da casa da pessoa. E até respondendo agora a sua pergunta sobre a questão da clínica versus atendimento domiciliar, tem sim, hoje nós conseguimos, dentro da casa do paciente, criar uma estrutura de atendimento onde a gente consegue, a contento, atender a necessidade da família e deixar o ente querido daquela família no lar, sob os cuidados da família. E uma coisa acho que importante de falar é que tem tanto particular, a minha avó quando ela precisou de um atendimento específico, o próprio convênio disponibilizou esse home care. Então, das duas maneiras a pessoa consegue solicitar, né? Sim, existe como você contratar o fisioterapeuta de forma particular, para ele ir na sua casa e fazer o atendimento para o seu familiar, e existe também via operadora de saúde, convênio médico, que você também pode conseguir aí ter esse atendimento em casa. Agora, quando a gente pensa nesse tratamento particular, eu tenho muitas dúvidas e eu queria já começar entendendo com você, Wendel, como é que isso funciona na prática do dia a dia, porque existem pessoas que precisam de um atendimento mais do que uma vez por semana. Geralmente, como funciona? É o mesmo fisioterapeuta que vai todas essas vezes? Podem ser fisioterapeutas diferentes? Isso não vai fazer diferença nenhuma no resultado? Explica para nós. Então, obviamente, cada fisioterapeuta ele tem sua própria conduta profissional, né? Uhum. Então, pensando no cuidado particular, na maior parte das vezes, o atendimento é feito por aquele fisioterapeuta e ele acaba dando sequência durante todo o tratamento. Embora, em alguns momentos, acaba tendo um outro fisioterapeuta também no atendimento. O que isso vai mudar? Talvez uma questão de conduta ou outra, mas isso, obviamente, a família também vai dando um feedback profissional e é um componente super importante dentro do atendimento domiciliar. Uma vez que a família está 24 horas com o paciente, nós fisioterapeutas estamos de 40 a 60 minutos com aquele paciente. Então é bem importante aí a família, a participação da família. Geralmente, eu queria até saber quanto tempo dura e quantas vezes por semana de praxe, então. Isso deve mudar de caso para caso? Sim, exatamente. Quantas vezes, né? Depende muito da complexidade do paciente. Se for um paciente de alta complexidade, nós temos pacientes hoje assistidos que são atendidos de 2 a 3 vezes ao dia, dependendo da complexidade. Outros pacientes acabam sendo atendidos 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. É lógico que isso vai muito de encontro com a avaliação do fisioterapeuta que vai definir aí o plano de tratamento deste paciente. Isso é super importante. E aí eu queria saber um pouco sobre os aparelhos e os instrumentos que algumas vezes o fisioterapeuta precisa utilizar para fazer a reabilitação, por exemplo, daquela pessoa. Alguns desses instrumentos podem ser levados à casa da pessoa em um home care? Sim, pensando no home care, a maior parte da elegibilidade, ou seja, o critério que para o paciente ser assistido dentro do home care, via operadora de saúde, convênio médico, são pacientes respiratórios. Então, esses pacientes respiratórios, eles têm sim a operadora de saúde ou mesmo a empresa de home care, cede os equipamentos para que esse paciente seja assistido em casa. Então, isso ocorre
de maneira ok, sem nenhum tipo de desafio. Com relação à parte ortopédica, aí existe o atendimento particular e existe o atendimento via operadora de saúde. Via operadora de saúde de praxe, o fisioterapeuta ele acaba utilizando mais a parte de terapia manual. E aí, dentro da terapia manual, o paciente melhorou, houve uma melhora significativa, por exemplo, volta ao exemplo da prótese de quadril, esse paciente ele evolui para um atendimento clínico ambulatorial. Aí, se for necessário alguma coisa diferente, algum tratamento específico, já vai poder ir até a clínica onde vai estar o aparelho necessário, né? Exatamente. Eu queria que você falasse uma coisa que eu acho muito importante, você começou explicando pra gente sobre isso, doutor, que é a questão das pessoas que se formam, das pessoas que estão trabalhando e atuando como fisioterapeutas. Eu conversei outro dia com uma fisioterapeuta, ela falou que ela descobriu a possibilidade do home care e ela estava muito feliz porque ela começou a trabalhar perto da casa dela e ela falou, eu comecei a cuidar e ver as pessoas de fato evoluindo. Ela estava explicando que na clínica, às vezes, por problemas, dificuldade de locomoção, justamente pessoas que estavam se reabilitando ou idosos, a dificuldade da pessoa realmente vir 2, 3 vezes por semana é maior. E ela indo até a casa da pessoa, ela consegue inclusive acompanhar, ver a evolução dessa pessoa. Eu queria que você falasse sobre isso. Então, primeiro sobre a questão do profissional ir até a casa do paciente, até falando um pouquinho do mercado de atuação do fisioterapeuta, hoje a fisioterapia domiciliar é, digamos, a modalidade de atendimento dentro da fisioterapia que mais abre as portas para o fisioterapeuta no momento da sua formação profissional. Então, ele tem uma abertura de portas, mas também não é uma porta de saída, porque o que nós vemos muito na nossa atuação como fisioterapeuta, até mesmo como empresário do setor, é que o fisioterapeuta ele entende que ele vai iniciar a carreira dentro do home care e depois ele vai para uma visão mais de hospital, E isso não precisa ser desta forma, ele pode sim fazer uma carreira dentro da atenção domiciliar, dentro da fisioterapia domiciliar. E, obviamente, é importantíssimo para a família ter o atendimento dentro da casa, além de reduzir aí drasticamente, existem vários estudos que apontam isso, número de infecções e tudo mais, porque dentro de casa ele tem um ambiente mais propício para isso, junto no seio do lar e junto da família. Então, é extremamente importante. Até agradeço muito sua pergunta. Acho importante para quem... Porque como eu tenho uma colega que se formou recentemente, ela estava falando sobre isso, a dificuldade, ela sentindo dificuldade de ingressar em clínicas e tal, ela falou que ela descobriu essa modalidade e ela está amando porque ela consegue fazer exatamente aquilo que ela gosta, não é verdade, doutor? Sem contar da flexibilidade de horário, porque aí você combina diretamente com a família, você tem aquele horário, você faz sua agenda. Se quiser fazer um dia vago, você pode... Não, eu vou me organizar para trabalhar, por exemplo, de sexta-feira é um dia que eu quero tirar para ficar com os meus filhos, então você consegue se organizar de segunda a quinta, por exemplo, dá para fazer isso, né? Perfeito, com tranquilidade. Doutor, vamos entender um pouco a questão de como esse atendimento funciona. Estou aqui pensando nas pessoas, se é possível fazer isso, não necessariamente o idoso ou uma pessoa muito jovem, mas uma pessoa que tem realmente uma agenda apertada e precisa fazer algum tipo de reabilitação ou de tratamento com fisioterapeuta. Dá para ele pedir esse atendimento domiciliar, esse atendimento em casa? De repente alguém que machucou a mão, que precisa de um tratamento específico, mas a pessoa já está trabalhando, já está fazendo as coisas dela, mas ela pensa, eu vou gastar 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Será que eu posso pedir o atendimento do fisioterapeuta ou no escritório ou em casa? Você me conta daqui a pouquinho se isso pode dar certo. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu estou de volta. Ainda hoje a gente fala sobre os perigos ao usar fone de ouvido da maneira incorreta e tem também bate-papo com mitos e verdades sobre gripe e resfriado. Não sai daí que eu já volto. Nosso programa está de volta. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os perigos de usar fone de ouvido, lógico, da maneira incorreta. A gente vai entender qual é a maneira correta de utilizar o fone de ouvido. E também, eu acredito que tudo depende do para que você usa o fone de ouvido, né? Eu conheço jovens que ficam jogando no último volume, dia e noite, ainda mais nessa época de férias. Será que pode? Dependendo do som, dependendo do que é, se o barulho é alto ou não. Daqui a pouco a gente vai entender tudo isso, tá? E ainda hoje também tem uma conversa com os mitos e verdades a respeito de gripe e resfriado. Afinal, o que é uma gripe, o que é um resfriado? A gente entende daqui a pouquinho, tá? Mas agora a gente volta a falar sobre fisioterapia domiciliar com o Wendel Santiago, que é fisioterapeuta e está esclarecendo as nossas dúvidas. Wendel, eu vou te refazer a pergunta que eu fiz no bloco anterior, que é a respeito de uma pessoa que esteja precisando de fisioterapia,
Então, seja especificamente para uma reabilitação ou alguém que quer fazer algum treinamento específico, por exemplo, um pilates, alguma coisa assim, é possível essa pessoa pedir, requerer esse tratamento em casa ou no seu escritório para que ela possa até mesmo diminuir o tempo de locomoção que ela estaria perdendo com isso? É possível fazer isso hoje? Eu vou entrar na questão da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Dentro da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a atenção domiciliar como um todo, ela não é obrigatória, ela é algo deliberado. Então, aí vai depender muito do convênio, se o convênio vai fazer a liberação ou não, tá? Esse é o primeiro ponto. Porém, pode-se fazer sim, pensando no prisma particular. Aí daria para se fazer em casa, sem nenhum tipo de problema. Nós temos casos de pacientes que são atendidos após cirurgia de menisco, que a gente acaba atuando em casa, e pacientes que têm essa dificuldade de locomoção até por conta do trabalho. Quero voltar a trabalhar logo, quero fazer as coisas, mas aí vou demorar 1 hora para ir, 1 hora para voltar. De maneira particular a gente consegue. Sim, exatamente. E com a operadora de saúde, com os convênios, é importante deixar muito claro essa regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então pensa que se você for solicitar isso pelo convênio é de uma maneira, se você for fazer isso de maneira particular é de outra maneira, né? Exato. Doutor, para a gente finalizar e até entender um pouco sobre como isso funciona para vocês, que são fisioterapeutas, a gente em breve pretende fazer uma matéria falando sobre todas essas questões e até mesmo a portabilidade de planos de saúde. E eu preciso fazer essa pergunta que é: o repasse é realmente muito menor para o fisioterapeuta que se forma agora? É importante ele estar conveniado e também atender particular? Qual que é a orientação que você dá? É importante sim ele atender a operadora de saúde e é importante também ele ter esse olhar para o particular. Hoje, pensando na questão da fisioterapia, nós entendemos que o fisioterapeuta, de fato, ele tem um valor ínfimo voltado não só à fisioterapia domiciliar, mas em sim em todos os segmentos, hospitalar, clínico, seja onde você olhar, realmente o fisioterapeuta, por toda a sua abrangência e todo o seu empoderamento de fato, reabilitar esse paciente, ele deveria, com certeza, ser muito melhor remunerado. Porém, é importante a gente pensar na questão do valor versus o preço. Acho que é importante hoje, neste momento, que se fala muito sobre o fim do que a gente chama de fee for service, que é aquele atendimento por quantidade e a questão voltada à qualidade. A questão da humanização, no fim das contas. Exatamente. É isso que a gente está falando. O fisioterapeuta está mais voltado à qualificação profissional, criando um valor à profissão e aí, a partir daí, a gente conseguir trabalhar a precificação e melhorar essa rentabilidade do atendimento domiciliar, mas muito válido, tanto particular quanto operadora de saúde. Doutor, até porque, infelizmente, eu já vi muitas pessoas que precisavam da fisioterapia pedirem junto ao convênio e ser negado, né? Não, isso não cobre ou aquilo não cobre, daí a pessoa vai ter que realmente recorrer a um particular. Eu acho que vale ainda a gente falar. Eu acredito, enquanto consumidora, e aí o senhor, enquanto fisioterapeuta, vai poder me falar, na importância da empatia. Esse cuidado desse profissional, mesmo que seja mais do que um, se você precisa de uma vez por semana, ou ainda que o seu profissional, o seu fisioterapeuta não vai poder ir numa sessão X, mas é alguém que ele indicou, isso te passa muita confiança, porque quando a gente fala de um tratamento ou até mesmo de uma reabilitação, quando você tem empatia, quando você confia que o movimento que o outro vai fazer... porque às vezes são alguns movimentos que assustam, que fazem barulho. Se você está confiando ou se a família está confiando nesse fisioterapeuta que vai cuidar do seu familiar, faz diferença também no resultado final, não faz, doutor? Com toda certeza. Com toda certeza é importantíssima essa questão da família se sentir segura. A segurança sobre o profissional que a assiste é muito válido. E caso o profissional não possa realizar aquele procedimento naquela data, é importantíssimo que ele, de fato, indique um outro profissional, que a família, que passe, digamos, entre aspas, a reputação dele para o outro profissional. É imprescindível isso. Foi um prazer te receber aqui, viu, doutor? Muito obrigada. A gente fez um bate-papo tanto para esclarecer as pessoas que possam precisar, mas acho que também aqueles que estão ingressando ou que pensam em ser fisioterapeutas, né, doutor? Sim, com toda certeza. Até aproveitando um pouquinho, Jaqueline, se eu puder, claro. né? Dentro do que você disse sobre a questão da regulação, de algumas questões aí que norteiam do que pode, o que não pode de operadora de saúde, nós teremos um evento em São Paulo, o nosso meeting da Associação Brasileira das Empresas de Fisioterapia
fisioterapia domiciliar, que vai ocorrer dia 17 de outubro, e nós teremos parte da diretoria da ANS presente nesse evento para a gente poder discutir um pouquinho sobre a regulação. Eu convido todos os profissionais para estarem presentes e aproveito e convido a RIT também para participar junto conosco. Muito obrigada pelo convite. Quem quiser entrar em contato, o site www.abrasfeed.com.br, o Instagram @abrasfeed_domiciliar e o Face também Abrasfeed. Tem um e-mail passando aí para vocês. Mais uma vez, obrigada e uma ótima tarde, doutor. E agora tem dica do Shopping do Povo. Tudo bem, dona Eliana?